Olá, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Bem também. Para quem não me conhece, eu sou a Show. Evelyn, sou especialista em carreira, faço mentoria de carreira, também em comportamento humano. Estou aí nessa pegada já desde 2017, atendendo pessoas, ouvindo as questões de carreira. E a questão da transição de carreira é algo que sempre aparece, que sempre traz um montão de dúvidas. E aí eu trouxe o Gustavo, que eu vou deixar ele se apresentar também, porque o que ele vai falar é uma das partes mais importantes, talvez uma das mais importantes desse processo de transição de carreira. Então, Gustavo, se apresenta aí pra gente. E aí, tudo bom? Tudo certo? Apresentação oficial, né? Uhum, apresentação oficial, não te conhecemos. Boa. Pessoal, então eu sou um dos cofundadores da Du Finanças. A gente trabalha com planejamento financeiro pessoal. Então, tudo que envolva a vida financeira da pessoa, a gente auxilia com o caminho. Desde sair de dívidas, começar a se organizar, investir, até compra de casa, carro. Então, tudo que vai envolver a vida financeira, a gente auxilia da melhor forma para a pessoa tomar a decisão certa, né? Não ficar rodando ali, perdendo tempo. A gente traz essa praticidade no dia a dia da pessoa. E você falou uma coisa até interessante aí, né? Eu gosto muito da palavra desmistificar. Acho que eu vou usar um bordão agora, desmistificando coisas. Porque você falou que, inclusive, ajuda pessoas que estão endividadas. E muitas vezes as pessoas têm justamente esse olhar de, quando eu tiver bem financeiramente, daí eu contrato um consultor, né? E na verdade vocês têm como ajudar num passo antes. E é até bom que no final eu vou puxar isso daí, que eu achei isso aí. É um mito que precisa cair aí. A gente acha super engraçado quando às vezes conversa com uma pessoa e ela, no final da reunião, responde: Ah, eu gostei, mas eu vou me organizar primeiro. A Quer dizer, gente né? acho que faltou alguma informação, acho que eu falhei na transmissão ali, Me ajuda a te mas faz ajudar, parte. né? Porque Então, o planejamento, ele vai ajudar muito a pessoa a olhar melhor, né, a enxergar melhor as finanças. Então, dando um pouquinho de spoiler do que a gente vai falar lá na frente, às vezes as pessoas elas tomam decisões para sair da dívida de forma errada. Então a sim, gente também ajuda a sair mais rápido ou ser mais confortável. Então, por isso que a gente fala com todo mundo que quer alcançar um objetivo, que quer melhorar a vida financeira, a gente bate um papo. isso aí. A Aline colocou aqui, ó. Talvez seja só uma forma educada de dizer que não quero serviço agora. Talvez, É uma possibilidade. mas eu acho também que tem muito esse mito. Pelo menos antes de conhecer o trabalho de vocês, esse mito existia para mim. De que para eu ter um consultor financeiro, antes eu preciso estar bem financeiramente. E na verdade não faz muito sentido, né? Se a gente fizer um paralelo com outras profissões, é engraçado quando a gente vai no dentista que a gente escova os dentes como se não tivesse amanhã, quer deixar ele perfeito, É, para o dentista olhar e falar, nossa, você tem os dentes legais. não preciso fazer nada, né? Então, é, então, por mais que tenha essa saída, né, acaba tendo, às vezes a pessoa que não quer falar ou não, também que é uma dificuldade das pessoas, ela usa essa forma. E a gente tem como política ser extremamente flexível, a pessoa tem que gostar do trabalho, vai emergindo aos poucos, então é super comum. A gente gosta quando a pessoa está aberta, então não tem problema não começar. O plano é entendendo. É entender o cenário. E é disso que a gente vai falar agora, que entrou já uma galera. O Rafael tá aí, o Ciro tá aí. Boa noite para vocês. O Ciro tá sempre acompanhando aqui. Obrigada, Ciro. Muito legal ter Boa. você com a Abraço, gente Ciro. aqui. Então vamos falar, né, de transição. E aí depois o Gustavo já deu uns spoilers aí. Eu vou puxar esse assunto de novo com você. Mas por que será que geralmente as pessoas buscam transição de carreira, né? Pelo menos o que eu tenho visto e o que eu já vivi na minha pele, não existe um motivo só. E só para ficar claro, transição de carreira é quando eu quero mudar de atuação profissional.
Então, eu já sou uma profissional do mercado, por exemplo, eu atuo em marketing, ou no meu caso, eu atuava em treinamento corporativo, continuo, mas já atuei em marketing. Ou você, né, que já foi engenheiro e agora está atuando como consultor financeiro. Então, transição é isso, existe um antes e uma ruptura, né, uma outra profissão completamente diferente. Isso acontece por alguns motivos. O maior dos motivos que eu ouço falar, que chega até mim, é por conta de insatisfação mesmo. Ah, não é bem isso, eu estudei isso quando era mais novo, e aí isso não bate mais com os meus valores. A consultora Camille está aí falando boa noite. Oi, boa noite, Camille. Então, e aí isso não bate mais com os meus valores. Eu falo, poxa, eu quero mudar. Só que nesse momento bate uma insegurança. Quer dizer, eu estou trilhando um caminho aqui, já trilhei um caminho profissional, como é que de repente eu vou mudar, vou deixar tudo isso e vou fazer outra coisa, né? Também ela pode acontecer por uma necessidade de renovação ou porque eu não estou satisfeito, quero crescer profissionalmente, não vejo mais possibilidade dentro da minha profissão para crescer. Isso, assim, o que eu queria trazer para o pessoal é que para as novas gerações isso é muito mais tranquilo, né? Eles são mais desapegados, assim. Então hoje eles querem fazer uma coisa, amanhã eles querem fazer outra e tá tudo bem, eles abrem mão, tem menos apego. Já a nossa geração, ela ainda está atrelada à crença da geração anterior da questão da estabilidade. Aí eu faço aspas no ar aqui, porque a estabilidade hoje é muito relativa. A gente está vendo pelo que a gente está passando que ninguém esperava. Então, a estabilidade é uma falsa sensação de controle. Mas mesmo assim, essa questão financeira pega. Então, vamos supor, eu já era analista pleno para sênior em marketing, quando eu decidi mudar para desenvolvimento humano. E é óbvio que eu não entrei já como analista sênior de desenvolvimento humano, porque eu tinha um caminho a percorrer, né? Então, você tem que fazer esse pensamento, peraí, o que vai me custar, né, essa transição de carreira? Então, as pessoas fazem isso por infelicidade, por insatisfação, e em todos os momentos da transição, acho que uma coisa muito importante é a gente ter clareza do porquê que a gente está fazendo as coisas. Então, essa insatisfação, ela é realmente com a profissão que eu exerço? Ou ela é com o lugar que eu estou? Ou ela é com o cargo que eu estou? Porque quando a gente está, assim, insatisfeito, meio chateado com as coisas, a gente mistura muitos sentimentos, né? E aí, como eu coloquei no meu post de hoje, a gente tem duas atitudes principais. Uma é eu me manter nesse medo, ficar presa nesse medo da troca, da mudança, e deixar passar anos até chegar uma hora que eu não aguento mais, e aí eu vou pro segundo erro, que eu chuto balde sem nem pensar em nada, saio, peço as contas, entro na sala do chefe, falo, não quero mais, deu pra mim, assina minha carta aí que eu tô indo embora. Não quero mais entrar nesse lugar. Então a gente promoveu esse bate-papo hoje justamente pra gente chegar num meio termo disso, que esse meio termo é possível, e ele envolve uma dessas palavras aí que o Gustavo falou, que é planejamento. Então, assim, hoje o nosso foco é justamente falar do planejamento financeiro, mas antes de chegar e de deixar o Gustavo falar mais, eu quero passar justamente essa trilha, esse caminho, né? Então, estou insatisfeito, quero mudar, ou quero crescer, ou me identifiquei com uma outra profissão. Primeiro, tenha clareza do que é que você quer afinal, onde você se enxerga, né? Eu não gosto muito desse jargão ponto A, ponto B, mas ele serve aqui. Hoje eu estou no meu estado atual, estou num ponto A, numa situação, onde eu quero chegar? Porque se eu não tiver certeza, se eu não tiver clareza, eu não tenho como construir esse caminho para chegar lá, né? E aí, crescer, eu quero crescer. Crescer é muito vago. Quer crescer quanto? Quer crescer para onde? Quero mudar para quê? Para qual profissão? O que você quer fazer de fato? E também, assim, trazer uma questão que eu converso muito com as pessoas, que é de ter clareza do que é esse novo que você quer. Então, vamos supor, eu era analista de marketing, eu queria trabalhar com treinamento, né, com desenvolvimento humano. Eu tive a possibilidade de conhecer pessoas que eram da área realmente, para entender se o que elas faziam era tão legal quanto era na minha cabeça, porque isso acontece também. A gente idealizar uma profissão, falar, não quero mais isso aqui que eu faço, estou trabalhando com financeiro, não aguento mais, eu quero ir para RH. E não conhece os desafios de quem está no RH. Né? Então, é ter essa clareza em todos os aspectos.
o que é que de fato me deixa insatisfeito, o que é que de fato eu quero de forma mensurável e como é essa realidade aí para a pessoa que já vive ela, para eu sair da idealização. E aí sim, né? Se eu tô aqui, quero chegar aqui, eu preciso me planejar. Quando a gente fala de planejamento de competências da função, que daí é mais a minha pegada, e logo a gente chega na sua, né? Gustavo fala que ele fala muito, mas eu falo muito também, gente. Se vocês quiserem que eu vá mais devagar, aí é só pedir. Quando a gente tem essa clareza de onde eu quero chegar, por exemplo, né? Eu estava aqui em marketing, queria treinamento. O que precisa ter um analista de treinamento? Uma pessoa que faz treinamento. Aí eu vou precisar entender, tá? Eu quero treinamento sala de aula, eu quero treinamento conteudista, porque a gente tem uma ideia, a gente não sabe exatamente o que o outro faz. Então a pesquisa entra aí, tá? Eu decidi que eu quero ser uma pessoa de treinamento de sala de aula. O que essa pessoa precisa ter profissionalmente? Ela precisa ter tal formação, ou ela precisa ter um curso de oratória, ou não, ela precisa ter um curso de comportamento humano, não sei, tô chutando, tá? E muitas vezes a gente não faz esse depara de competências. E a gente precisa ter isso claro. Então, em vez de a gente chutar o balde aqui, né? A gente chutar o balde de onde eu tô, e entendo onde eu quero chegar e vou me preparando para fazer esse caminho. Isso também serve quando, por exemplo, a pessoa quer um cargo de coordenação de gerência. O que é esse gerente? O que esse coordenador precisa ter de competências para exercer a função que ele exerce? E aí, eu tendo clareza disso, do que essa pessoa precisa ter, eu vou começar a me desenvolver passo a passo. E talvez onde eu estou se torne até mais suportável, porque eu tenho um sentido no que eu estou fazendo. Eu estou aqui e me preparando para estar no meu próximo passo, né? Eu costumo dizer muito que o planejamento de carreira, ele é do profissional, ele não é da empresa. Algumas empresas até têm planejamento de carreira, mas quem planeja o meu próximo passo, ou seja, a minha transição para uma outra função, ou seja, a minha transição para um cargo melhor, sou eu. Sou eu que projeto o meu passo e me preparo para chegar lá, né? Tanto que o meu programa chama Protagonize Sua Carreira por enquanto, porque ele foi criado pensando nisso. No profissional que toma para si essa responsabilidade e fala, peraí, eu vou me preparar para chegar onde eu quero chegar. E nesse preparo aqui, né, a gente não pode também, assim, ser arroz de festa, sair mandando currículo para tudo quanto é área, para testar essas áreas, ver o que é legal e o que não é, porque isso os recrutadores percebem quando você não tem muita certeza de que você quer ir para aquela posição. E também vale considerar, e aí já entrando no seu assunto, talvez numa transição de carreira eu precise aceitar alguma coisa a menos do que eu já tinha, que aí eu volto com a minha experiência e de algumas pessoas que eu já vi. Ou seja, eu ganhava já num patamar de analista pleno para sênior e eu tive que voltar para júnior. Porque naquela posição nova que eu queria trabalhar, eu não era pleno, eu não tinha experiência para ser pleno. Então, tem todos esses aspectos da transição de carreira para a gente considerar. E aí, nesse planejamento, uma das maiores inseguranças é a financeira. Né? Então, o que vai acontecer? Se eu já ganho um salário, e se eu não me recolocar? E se não der certo? E se eu ficar sem grana? E se o meu salário for menor? E aí eu quero chamar o Gustavo para falar sobre isso, porque esse planejamento financeiro faz total parte dessa trilha para chegar onde eu quero chegar. Gustavo, conta pra gente se você já atendeu pessoas nessas condições, que eu imagino que sim. O que é importante essa pessoa pensar, considerar? Boa, vamos lá. Antes de entrar, acho que no detalhe do planejamento financeiro em si, vou comentar rapidíssimo sobre a minha experiência nessa troca de carreira, né? Para quem não conhece, eu sou formado em engenharia civil, então estudei 6 anos na São Judas, que é o tempo normal lá do noturno, fazendo engenharia, não reprovei nenhum ano e de repente largar tudo e virar planejador financeiro, né? Então no começo martela muito na cabeça essa troca, né?
essa jogada de fora tudo que você fez antes. Então eu vinha, acho que um dos principais problemas que eu tinha no começo era esse fantasma da engenharia ali martelando na minha cabeça de você jogou 6 anos no lixo, você jogou 6 anos no lixo. E, por outro lado, eu sempre olhava, não joguei. A minha visão lógica, meu raciocínio, toda a forma que eu enxergo as coisas é por conta do caminho que eu tracei. Então, não é porque eu estou trocando de área que eu vou abandonar completamente, né? Então, isso começou a trazer uma mudança muito positiva na hora de enxergar para essa transição. E outra coisa que eu acho legal também, às vezes eu ajudo a enxergar alguns clientes tomarem esse tipo de decisão, ajudar na tomada de decisão, que é colocar a avaliação. Então eu gosto muito de 4 perguntinhas na hora de tomar uma decisão para avaliar todos os cenários. Então são 2 primeiras. O que melhor pode acontecer se isso der certo, a pior coisa que pode acontecer se isso der certo. Então se eu trocar de carreira, qual é a melhor e qual é a pior? E se eu ficar na mesma carreira, né? Então se isso der errado, qual é a melhor e qual é a pior? Então você desenha meio que explorando um pouco mais o positivo e negativo, né? Para poder ter essa visão mais clara. Às vezes a pessoa ela não está enxergando muito bem o que pode acontecer e às vezes, na verdade, o que vai acontecer é nada. Então ela pode tomar uma decisão de troca que no final das contas não vai mudar nada. Além de fazer bastante conta. Então eu fiz bastante conta antes de fazer essa troca. Até de abrir a minha empresa, né? Eu fiz bastante conta também antes de abrir a Duo. Então não foi um negócio muito fácil, né? São tomadas de decisões que são pesadas, tá? A Aline comentou aqui que são perguntas poderosas, e são mesmo, elas fazem parte desse ganho de clareza do cenário, que é justamente isso que você falou, né? Peraí, eu tô aqui e a gente muitas vezes pode se sabotar pela zona de conforto também, né? O que eu perco nesse cenário? Eu perco que eu vou ter que voltar a estudar, eu perco que eu vou investir uma grana. E às vezes eu não estou disposto a pagar esse preço. Então, realmente, são perguntas bem poderosas para trazer essa clareza para o cenário. E outra coisa que você falou, que é muito importante as pessoas considerarem, que a gente não perde a nossa bagagem de competências, né? Quando eu vou para uma função nova, eu levo toda a minha bagagem, inclusive comportamental. Inclusive, habilidade, né? Hoje você mexe com números, são atuações completamente diferentes, mas o que você aprendeu lá, com certeza, está dentro da sua bagagem. E é o que nos faz únicos enquanto profissionais, que é justamente a nossa história profissional, né? Então, esse pensamento de, eu tô jogando tudo fora, eu tô jogando tudo pro alto, de repente a gente considerar qual é a intersecção entre as coisas, né? Porque, assim, é raro ser 0%. Tipo, o que eu vou fazer agora não tem nada a ver, eu não vou levar nada, nem do meu comportamental, nem do que eu aprendi. Se fosse assim, então, do nosso primário, né, a gente ia pensar o quê? E, na verdade, são os nossos fundamentos, é o jeito que a gente escreve, é o jeito que a gente calcula, né, os nossos fundamentos estão aí. Então, acho que isso é muito legal de falar, porque pode ser o pensamento de muita gente também. Boa. Até o Rafael aqui perguntou se foi logo depois da formação. Sim e não, tá? Quando eu estava terminando a faculdade, a minha visão principal era aprimorar mais, aprofundar mais dentro da engenharia. Só que foi lá em 2014 que eu me formei. Então, 2015, 2014 foi quando começou a crise, né, na engenharia civil. Então, a engenharia estava passando problemas e eu bateu na minha porta essa possibilidade de eu entrar na área financeira. Foi fácil para mim fazer a troca porque meu pai sempre trabalhou a vida inteira em banco. Então eu sempre olhei para a área financeira com bons olhos. E então foi sim logo depois da minha formação, porque eu me formei em 2014 e mudei de área em 2016, entrei na área financeira em 2016. Mas não foi uma decisão, terminei, não aguento mais, quero trocar. Não, foi uma coisa que aconteceu. Então a decisão foi um pouco mais forçada do meu gosto, sabe? Eu tive que avaliar rápido porque eu estava em crise, precisava trabalhar de alguma forma. Acabei entrando em outra empresa na área, tá?
E isso acontece também, né? A gente talvez Sim. passe por uma nova onda agora de que muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, porque as empresas, enfim, tiveram uma quebra e tiveram uma crise, e talvez elas tenham que se reinventar. E aí eu acho que cabe justamente esse pensamento de adaptação e flexibilidade. Se eu vou ter que me Tem reinventar, uma. eu Pode levo falar. tudo que. Se eu vou ter que me reinventar, eu levo tudo que eu sou, independente. Então, se a transação foi forçada, ou a transição, desculpa, foi forçada, ou ela foi pensada, as nossas histórias continuam sendo únicas e a gente vai levar isso, né, para a nova realidade profissional. Sim. Tem uma frase do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, Uhum. um dos donos do Orlando City, o time de futebol. Ele fala que a sorte dele foi ter trabalhado em lugares ruins. E aí ele, insatisfeito, criou a WhatsApp. Então é uma forma interessante de ver, né? A gente está passando por uma crise, de repente é uma forma forçada de você querer escolher uma outra área, né? Eu até separei aqui, peguei no Google para poder colar o nome certinho. Uhum. Um livro que eu li que eu achei muito legal e fica uma dica para todo mundo é o Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do Roman Kasvarga. Deve ser lá da Grécia, para aqueles lá do sobrenome dele. Então, Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida foi um livro que eu li que é bem legal, porque fala um Uhum. pouco dessa questão de transição, de escolha, de infelicidade, mesmo ganhando muito. Então, é uma coisa bem bacana. Aí eu tenho dois comentários. Um que eu já fui colaboradora do Flávio, já trabalhei na rede da WhatsApp, e outro que tem muita, assim, quando a gente está numa era que tá todo mundo falando de autoconhecimento. E eu tenho certeza que dentro desse livro que você leu tem bastante disso, porque a gente vai saber aquilo que a gente gosta de fazer, começando por conhecer quais são os nossos valores, o que a gente valoriza, né? E aí é o que a gente valoriza dentro da organização é muito parecido com o que eu valorizo fora, e não tem como você estar totalmente feliz. E aí eu lembro que eu publiquei um tempo atrás que 60% dos colaboradores se dizem insatisfeitos do que eles fazem hoje. E aí tem uma série de empresas de pesquisa, tem a Gallup também nos Estados Unidos que faz, e eles apontam até mais lá, acho que deu 85, 75%, não vou lembrar agora com clareza, mas é muita gente insatisfeita. E aí, talvez, como eu falei, né, são várias áreas da vida que a gente precisa entender se primeiro se realmente é com o trabalho. Segundo, se quais são os meus valores? Será que o que eu estou fazendo está dentro dos meus valores? Quais são as minhas aptidões mais naturais? Será que o que eu estou fazendo, eu estou colocando essa criatividade que eu tenho? Ou eu estou colocando essa rapidez de raciocínio para trabalhar? Ou eu estou fazendo uma coisa completamente diferente da minha essência? E aí a gente Exato. consegue se fazer algumas perguntas, de fato, para entender, já que eu vou mudar, já que eu vou fazer uma transição, qual é a melhor, né, dentro daquilo que eu sou em essência, dos meus valores, das minhas crenças, do que eu enxergo como missão, propósito, que é uma palavra que eu também acho que é muito mística, mas que ela faz sentido a partir do momento que você entende que propósito é ter um sentido para fazer alguma coisa. Então, hoje o que eu faço faz sentido para mim? De que forma isso faz sentido para mim? Né? E o que eu estou buscando fazer faz sentido para mim? O Rafael comentou aqui que ele perguntou para você sobre a transição, porque ele é engenheiro mecânico e ele já tem 10 anos de experiência na área, e aí eles também se vê agora nesse momento de fazer uma transição. Então é bem isso, Rafael, entender assim, está realmente insatisfeito com o que você faz? É com o lugar? É outra área da sua vida? É o financeiro? O que de fato causa insatisfação? E entender onde é que você quer chegar, o que você já sonhou fazer, quais são as suas aptidões desde quando você era criança. Gente, esses dias eu tava lembrando de uma coisa, e eu acho que a Ju tá online aqui com a gente, e ela me relembrou essa semana de outra coisa, que eu falo, Assim, cara, olha só, quando eu era criança, eu tinha uma prima que a gente morava no mesmo quintal, eu gostava de brincar de hipnotizar ela. E eu lembrei disso esses dias, e eu trabalho com isso também, eu tenho formação em hipnoterapia. E é uma coisa que eu sou apaixonada, que é como a mente funciona, como que a gente pode otimizar, como que a gente pode aliviar um pouco dessa pressão, dessas dores que a gente tem de ver o mundo da forma como a gente vê. Então, caramba, quando eu era criança eu brincava disso. E eu gostava de brincar de escolinha, acho que
muitas crianças gostam, né? Eu realmente gostava, era tipo quase todo dia, e eu sou docente. E o que a Ju me lembrou essa semana é que ela falou assim, amiga, quando a gente estudou juntas na adolescência, né? E eu fiz curso por correspondência naquela época. Tipo, era Olha, velho. Instituto Universal Brasileiro, que vinha livro, a Ju falando oi, que vinha livro, vinha fita cassete. Eu falei, caramba, eu já tava no EAD desde aquela época, e eu tô no EAD ainda. Então, quer dizer, o que eu faço hoje remete aos meus talentos naturais, remete àquilo que é mais forte em mim. Se não remete, o que é que eu poderia fazer que vai explorar esse meu melhor lado? Né? E aí a gente volta na questão do planejar o caminho para fazer isso acontecer. Isso casa muito bem com aquilo que você até me ensinou num podcast que a gente fez, sobre os portos seguros, né, de cada área que a pessoa quer correr. Então, por exemplo, antes de eu ir para a área financeira, eu trabalhei 1 ano em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu mudei de estado, né? Eu sou aqui daqui de São Paulo. Então foi uma troca que até meu amigo que me convidou, ele falou, Gustavo, mas você vai ganhar menos que o piso do engenheiro, você topa? Aí eu falei, opa, é para desenvolver uma área de projeto, uma coisa que eu gostava bastante, até hoje eu gosto bastante, essa parte de desenvolvimento, projeto e criação. Então tem essas questões, esses portos seguros que você quer ser atendido. Então, criação é uma coisa que eu gosto bastante. Então, se você vai trabalhar numa empresa que te poda isso, você vai acabar sendo infeliz. Uhum. Então, não tem muito a ver com o salário. Tem sim a ver com essa satisfação que você está sentindo naquilo que você está fazendo. Tanto que a gente até tem uma palestra na Du, que é a principal, né, que a gente mais faz, que é não basta ganhar dinheiro, tem que saber administrar. Tem que saber administrar, essa eu já fui, hein? Então, boa. Então, o salário é importante, mas ele tem que estar dentro do meio ali das suas satisfações, não só financeira, porque senão você vai ficar frustrado você vai ficar frustrado, sei lá, vamos pensar que a pessoa recebe um dia no mês, você vai ficar frustrado 29 dias para ficar feliz um. Exato, então para ficar horrível, feliz no né? sábado e no domingo e no dia que recebe, né? E aí, Exato. gente, quem não ouviu, a gente tem um podcast de mais de 1 hora falando de carreira e dinheiro lá no Spotify da Du. Quem for no perfil da Du tem o link para vocês acessarem lá as plataformas. Tá no YouTube também, tá em várias plataformas, né? Se jogar no Spotify, puxa uma cadeira. Bora conversar? Puxa uma cadeira e bora conversar? Puxa uma cadeira e bora conversar. Deu um branco aqui. E no YouTube a gente também subiu. Tem uma playlist lá. Então, jogar Du Finanças no YouTube, você acha a gente. E se não jogar no Spotify, puxa uma cadeira e bora conversar, também acha lá. Vai estar falando sobre trabalho, vai estar marcando você também. Então, dá para achar fácil. A gente falou muita coisa nesse podcast, né? Acho que se a gente pudesse, a gente ia fazer um podcast de 2 horas, porque foi um bate-papo ali sobre muita coisa. Mas uma coisa que eu lembro que a gente falou em relação a isso, do salário e da satisfação, é da pirâmide de Maslow, né? Eu até comentei isso. Ou seja, o que a gente busca? É reconhecimento ou a gente busca salário? E aí eu falei, depende. Se você tem as suas necessidades básicas supridas, se você tem onde dormir, se você tem o que comer, né? Se você tem segurança... Aí você começa a pensar num outro nível, é o ambiente, comportamento, será que onde eu estou é legal, essa empresa é legal? A gente vai subindo uns degraus. Será que essa empresa me permite aprender todos os dias ou eu estou estagnado? Aí sim eu vou para um patamar de reconhecimento, né? Então, sim, nós buscamos tudo isso que a gente falou, reconhecimento e tudo mais, desde que a gente entenda que as nossas necessidades básicas estão supridas. Então é importante falar isso, porque assim, dependendo do estágio de carreira, sim, essa parte do salário vai ser um fator de decisão para a pessoa ali na hora. Mas aqui, né, dentro do que a gente está conversando, a gente entende, então, que sim, que satisfação e estar de acordo com a minha essência, com aquilo que eu gosto, com aquilo que é o meu talento, que é a minha força, também faz muito mais sentido. E aí a gente está se planejando para fazer a transição. E a gente precisa saber quanto dinheiro a gente guarda, se tem um tempo ideal para guardar esse dinheiro, o que eu preciso levar em consideração na hora de preparar o meu bolso, né, que é o tema da live, preparar o meu bolso para a transição de carreira. Show.
Transição de carreira a gente pode até quebrar talvez em duas etapas. Uhum, Talvez o se preparar para trocar, então aquela pessoa que vai buscar conhecimento, vai buscar informação, e a parte da reserva para fazer essa troca, tá? O planejamento ele acaba sendo extremamente flexível, né? Ele é muito guiado em cima do objetivo de cada pessoa e aí uhum, vai com os caminhos, com as estratégias. Então, quando a gente fala em se aprimorar, a gente está falando de organização. Se a pessoa, por exemplo, quer fazer uma pós para melhorar dentro da carreira ou fazer uma troca ali dentro da empresa, aí a gente pode trabalhar com a parte de organização do mês a mês. Então, essa pessoa tem que ter o fluxo de caixa em dia, entender quanto que está entrando, quanto que está saindo, para poder saber o saldo. E uhum, esse curso, essa pós, esse aprimoramento da pessoa tem que caber nesse fluxo de caixa. Então, essa é a primeira etapa, olhar aquilo que ela quer e detalhar. Acho que esse é o primeiro ponto para tudo. O que você quer fazer? Põe num papel, põe em algum lugar, anotou e começa a detalhar. Entendeu qual que é o valor disso, aí você começa a fazer o cálculo em cima, pensando em quantos meses você quer. Então, é uma organização contínua, pensando nesse longo prazo. uhum, Agora, quando a gente fala se preparar para a transição, aí entra a tão conhecida e que a gente adora reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela nasce, até pelo próprio nome dela diz, para uma reserva para se acontecer uma emergência. Então, ó, quando a gente fala em emergência, a gente está falando de ficar doente, seja um familiar, seja um animal de estimação, quebrou alguma coisa em casa, então para não pegar um empréstimo, algum evento inesperado, mas sempre lembrando que você tem que repor esse valor depois. Então, a reserva de emergência é para uma emergência, certo? Mas você pode esticar essa reserva pensando não só em emergência, mas também em emergência do trabalho. Por exemplo, se uhum, você ficar desempregado e for mandado embora, ela tem que manter você por um período X de tempo pagando as contas. Então, quando a gente fala em reserva de emergência, normalmente a gente fala para pelo menos ter ali entre 4 e 6 vezes o salário da pessoa guardado. uhum. Aí é importante deixar guardado em algo seguro, que a rentabilidade não vai ser o foco. O foco é ter esse dinheiro na mão de preferência. Então a gente pode até aconselhar poupança, por incrível que pareça, porque a poupança você pode resgatar Uhum. em qualquer dia, não precisa ser dia útil. Tesouro Direto é uma boa opção também para evoluir. CDB com liquidez diária rendendo ali perto dos 100%. Então são opções que são extremamente líquidas e está à mão e, claro, vai fazer evoluir isso ao pouco. Então a reserva de emergência ela serve para isso, Quando certo? a gente fala de liquidez, significa a rapidez com que eu posso sacar esse dinheiro e utilizar ele na prática. Boa, boa. Bem lembrado. Eu tô aqui falando pro pessoal como se fosse estivesse falando pro pessoal da Du, vai vendo. O termo técnico de liquidez é transformar um ativo em dinheiro. Então, por Uhum, exemplo, você tem uma casa, até você transformar a casa em dinheiro, você tem que vender, então pode demorar. Ela é pouco líquida. Agora, se você está na poupança e resgata esse dinheiro, ela cai na hora na tua conta, então ela é muito uhum, líquida. Tá? Então, quando você vai lá pesquisar investimento, você vai ver D mais zero, vencimento 1 ano, isso é liquidez, é o quanto você consegue resgatar e ter esse dinheiro na mão de volta, beleza? show. Então, a reserva de emergência tem que estar extremamente líquida, tem que ser D mais zero para você poder mexer, D mais 2 no máximo ali para você poder resgatar na hora que acontecer a emergência. Então, por que eu falei da reserva de emergência? Porque você começa a ter esse conceito de, se eu for mandado embora, eu tenho alguns meses de contas pagas. Então, por exemplo, Uhum, uma pessoa que ganha, vai, R$ 5.000 por mês, se a gente pegar vezes 4, vai ter 20 mil que ela vai guardar, tá? Então, 5 mil vezes 4 meses, 20 mil, ela vai conseguir ter 4 meses de contas pagas tranquilamente. Agora, quando a gente fala em transição, é isso que a gente tem que projetar. Eu vou trocar na certeza, eu vou trocar e eu posso correr o risco de não ficar empregado. Aí existem cenários, né? Antes da pandemia, a gente poderia falar em troca nessa transição 6 meses, né? Às vezes é uhum, um período aceitável ali, né, de ficar esperando. Às vezes 1 ano. Com a pandemia as coisas ficam mais incertas. Então por isso que a gente usa a palavra pelo menos. Então quando você for projetar isso, coloca os meses que você vai conseguir ficar parado em casa. Então tem uhum. uma reserva, um valor guardado, não pode ser em algo com risco, então não invista em inflação, não invista em multimercado, em bolsa, não, nada disso, tem que estar em algo seguro, tá? As outras opções é para outros objetivos. Então, tá visualizando, começou a falar, esse trabalho aqui não tá legal, eu quero trocar, junta
na reserva, no Tesouro mesmo, na Nuconta, por exemplo, que é a mesma coisa, rende 100%, no CDB do Banco Inter. Então, colocou lá o valor, vai alimentando e vai começando a falar, opa, eu tenho aqui um mês salvo. Se eu ficar um mês desempregado, eu tenho um mês pago. E vai crescendo. Então, essa é a visualização que precisa ter e que precisa montar nessa transição de carreira. Porque se você trocar e não for empregado desde o começo, pode ser um problema muito grande. Aí a gente tem duas situações, né? A ideal é que quando você está numa transição de carreira, mas você pretende ainda continuar trabalhando numa empresa, que isso seja feito de maneira consciente, né? Não vamos chutar o balde, igual a Elisa falou hoje cedo. Se você chutar o balde, você tem que correr atrás dele para pegar, porque é uma situação delicada você sair sem ter nada em vista. E a gente até entende que às vezes a dor de estar no lugar é muito grande, a gente não quer mais, a gente deixou chegar num ponto que a gente não aguenta mais ficar naquele lugar. Mas o interessante é justamente a gente traçar um caminho, ter um planejamento e saber que daqui 5 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, porque aí tendo esse caminho, tendo esse passo a passo, passa a fazer mais sentido e talvez até, né, a gente consiga tirar um pouco dessa pressão e tirar um pouco dessa insatisfação. Você está fazendo algo para ter sentido. Então, esse é o ideal, não é chutar o pau e falar assim, agora eu não sei quanto tempo eu vou ficar desempregado e Deus que me salve, né? Não é bem por aí. Um ponto legal também de comentar é, pensando no cenário que a gente está, aquelas pessoas que foram mandadas embora. Se a pessoa foi mandada embora, ela vai ter, às vezes, uma multa, uma rescisão, um auxílio, inclusive, né, o seguro-desemprego e tudo mais. Então, esse é um problema que, às vezes, acontece da pessoa descapitalizar, que é pegar todo aquele dinheiro que ela tinha e, opa, tô sobrando, vou melhorar as coisas, comprar uma roupa que eu tava precisando, trocar de TV porque tava ruim, que tava ali separando uma viagem, enfim. A multa de rescisão, ela serve justamente para isso, para essa transição. Então, o governo sabe que as pessoas não se planejam e forçam a guardar para, nesses momentos, ter o recurso financeiro e não quebrar a roda da economia. Então, não faça outra coisa. Quando eu troquei, né, na engenharia, eu fui mandado embora, eu não tinha a menor noção desse tipo de consumo e descapitalizar. Então, muitas coisas, às vezes, eu comprava à vista, porque eu pensava no desconto, não pagar juros. Mas nessa hora, você tem que pensar em quantos meses você tem que durar. Sim. Então, é muito melhor você pagar as parcelas pequenininha, mas o seu capital não vai diminuir de repente, porque se acontecer uma emergência, você tem ali aquele montante ainda, do que torrar de uma vez, se livrar da dívida, mas também no mês seguinte você também não tem mais nada. Então, é importante ter essa visão de não descapitalizar. Eu até cheguei a comentar com você uma vez, né, que eu fiz isso certo sem querer, porque antes de conhecer vocês, conhecer a Du e tudo mais, eu não era uma pessoa organizada financeiramente, né, ainda estou aprendendo. Mas quando eu fui sair da empresa... Aprendendo vendo o Instagram da Du, né? Aprendendo vendo o Instagram da Du, as lives, né, os podcasts, conversando... E, na verdade, assim, eu fiz certo sem querer, porque eu não saí para entrar numa outra empresa. E o meu caso foi um pouco diferente, porque eu saí para empreender. Aí, a mesma coisa, você tem que planejar o que você quer fazer, qual vai ser a sua estratégia de negócios, né? Você tem que ter uma mudança de mentalidade, que eu falo sempre, eu repito, que o que mais me deu trabalho foi a mudança de mentalidade, de que eu não era mais CLT recebendo uma demanda para entregar, para cumprir, fazer o meu melhor sim, mas eu sabia, eu tinha alguém me direcionando para uma situação onde sou eu que decido tudo, né? Se eu não prospectar, eu não tenho cliente, se eu não tiver cliente, eu não pago as contas, né? Então, isso foi o que mais, assim, demorou para cair de ficha minha. Mas, antes disso, eu fiz um tabelão, assim, fiz um tabelão em Excel do meu jeito, na minha intuição, coloquei todas as minhas contas, futuras, até tipo previsão de 1 ano, e falei, tá, eu vou sair da empresa e eu vou receber X reais. Quantos desses X reais dá para eu bancar isso aqui até minha empresa começar a girar? E eu tive uns percalços no meio do caminho, por isso que eu falo, gente, é super importante pensar nisso, porque quando eu saí da empresa, o meu corpo e a minha mente fez assim, ó, agora ela, né, pode, sei lá, descansar ou alguma coisa, então eu tive algumas questões de saúde mesmo. E nisso eu levei 3, 4 meses quase sem conseguir trabalhar, cuidando dessas coisas.
E aí eu falei, putz, ainda bem, porque nesse tempo o que eu fui pagando das minhas contas foi justamente com essa forçada do governo aí, que foi a minha rescisão contratual. Mas o ideal é que a gente não conte só com isso, né, Gustavo? O ideal é que a gente já vá se preparando também ao longo do tempo. Se eu quero fazer uma transição daqui 6 meses, daqui 1 ano, que eu já comece a fazer essa reserva para sair mais tranquila. Sim. O que a gente costuma ver que é mais fácil, as pessoas enxergam essa necessidade quando a gente fala de empresa. A empresa tem que ter o capital de giro, porque se não tiver vendas, cobre e tudo mais. As pessoas, exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala pessoas comissionadas, por exemplo, se ela não vender muito bem, ela pode receber um salário que não cobre tudo. E aí, Sim. faz o quê? Então, normalmente a vida ensina, né, para essas pessoas de uma forma mais dura. Então é importante sim gerar reserva de emergência sempre. Então, o primeiro objetivo é ter esse colchão atrás aí para dar todo esse tipo de segurança, suporte. E pensando em transição, muito mais, né? E aí até pensando no que você comentou, na escolha da profissão. Então, por exemplo, a pessoa ela é diretor X na empresa Y, ganha super bem, mas está super infeliz. Quer fazer a troca? Essa troca ela vai ganhar quantos por cento a menos? Vai ganhar metade a menos. Então gera uma reserva, pensando em eu vou aceitar ser o estagiário da outra empresa para ser feliz naquilo que eu faço, porque a minha reserva está me possibilitando. Então a reserva, ela não é só dinheiro, né? Ela é proporcionar essa felicidade na troca, na satisfação e tudo mais. Então você pode se permitir a troca quando você tem uma reserva. Quando você tem dinheiro na mão, a decisão fica muito mais prática. O problema é você partir do zero e acontece na hora, aí ferrou. Então, para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, começa para ontem uma reserva de emergência, que você vai se agradecer no futuro. Com certeza, viu? E eu até eu te falei que eu ia fazer a pergunta, né? E se a pessoa, ela tá muito insatisfeita, ela quer mudar de empresa, mas ela também tá extremamente endividada, por onde ela deve começar? E aí eu acho que dentro de Boa. tudo isso que você falou, já tem um pouco dessa resposta, né? Eu começar dando o primeiro passo, organizando as minhas finanças do jeito que tá hoje. Aí vocês são mais especialistas para dizer o que vale a pena pagar, o que vale a pena parcelar, o que vale a pena renegociar, para que eu possa caminhar então para essa reserva futura? Seria mais ou menos esse o raciocínio? Boa. Como está uns 40 minutos aqui conversando e teve muita gente nova entrando, deixa eu só falar de novo, né? Eu sou um dos cofundadores da Du, uma empresa de planejamento financeiro pessoal. Então, esse bate-papo é justamente para isso, para dar essa visão diferenciada na hora de se estruturar, tá? A dívida, quando as pessoas têm, aí a gente pode colocar até a dívida que as pessoas também costumam falar, que seja a parcela que ela está pagando. Para a gente, dívida, por exemplo, um financiamento para a gente não é uma dívida, tá? A dívida é parcelamento de cartão, empréstimo, etc e tal. Financiamento é financiamento. Mas vamos supor que ela tem parcelas altas para pagar. Seja num financiamento que é menos flexível, seja num empréstimo que ela fez e está pagando agora. O que ela precisa avaliar? Que a vida dela, né, o mês a mês dela, não pode ser, as contas dela não pode ser exatamente igual àquilo que ela recebe. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu falei, a pessoa que ganha 5 mil, ela não pode gastar 5 mil. Porque qualquer espirro fora da curva, ela tá ali à mercê de pegar um empréstimo e se endividar. Muito menos 6, né? Pode gastar 5, muito menos 6. Menos ainda, exato. Então essa pessoa tem que organizar a vida financeira dela, olhar todas as finanças e não olhar de caça às bruxas. O que eu tenho que cortar? Planejamento financeiro não é isso. Planejamento financeiro é consumo consciente. É você ter a consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está consumindo. Então, lista todos os seus gastos. Eu estou falando todos os gastos. Gustavo, mas eu não sei quanto que eu gasto de café. Então põe café, põe lazer, não tem problema. Parte do macro e vai para o micro. Então vai detalhando. Detalhou os seus gastos, aí você tem que começar a otimizar. Porque qual que é o plano? Fazer sobrar. Então, se você está pagando uma dívida, tem que fazer sobrar. Então, uma das dicas que a gente dá muitas vezes quando a pessoa vem endividada conversar com a gente é melhore a sua dívida. Qual que é a parcela? Qual é o valor de parcela que você está pagando?
Às vezes a pessoa está pagando uma parcela muito alta e está ali incomodando ela. Então o que você tem que fazer nesse caso? Diminui, renegocia para que você diminua o valor dessa dívida, mesmo que ela fique longa, mesmo que ela fique altíssima, mas você sobrevive no mês a mês. Porque não adianta você pagar a dívida que era de 5 anos em 2 anos. No próximo mês você não vai sobreviver, porque a parcela está muito alta. Então Sim. diminui o valor da parcela, aumenta o valor da dívida, esquece o valor, não tem problema. Você pode acumular em paralelo, ter uma folga muito melhor, Verdade. e aí você acumula. Então, para quem tem dívida, esse é o plano. Olhar a dívida de uma forma melhor. Porque você não precisa quitar ela para fazer alguma coisa, você precisa olhar ela melhor. Aí uma dica de ouro que é legal aproveitar a época que a gente está vivendo é o seguinte: quando a taxa Selic cai, o banco, no geral, ele também melhora as taxas dele. Então, lá em 2016, a taxa Selic estava a 14%, 15%. O banco, ele não queria emprestar dinheiro para as pessoas, porque as pessoas não pagam. Então, ele vai emprestar para o governo, que é um ótimo credor, né? Então, empresta para o governo e pega dinheiro. Então, por isso que o crédito fica caro. Quando a Selic cai, o banco ele começa a ter uma troca melhor com as pessoas, e aí os juros também caem. Então você pode ligar lá para tua gerente do banco e falar: tô sabendo que a Selic caiu, eu consigo renegociar, pegar uma taxa melhor? Aí o gerente vai tentar te ajudar da melhor forma, tá? Então é importante também conversar e ter essa mentalidade diferente que é importante. Dica de ouro essa, né? Porque assim, o banco não conta isso pra gente. Ninguém vai contar isso pra gente. Não vai contar. Só a Du conta. Então. Então, para quem tem dívida, é sobreviver no mês a mês. Então, se você está ali passando um apuro, seja dívida que as pessoas consideram as parcelas altas, você pode renegociar. Então, por exemplo, se a gente pensar num financiamento, a cada 2 anos libera o FGTS para você abater. O que normalmente as pessoas fazem? Elas abatem do saldo devedor e mantêm a parcela porque o prazo fica menor. O que tem que fazer nesse cenário? Você mantém o prazo, mas você abate no saldo devedor para reduzir a parcela. Reduzindo a parcela, o que acontece? Você tem mais dinheiro sobrando para você sobreviver. O que você faz? Você guarda para essa transição. Porque senão você vai ter dívida e chateado porque o trabalho é chato. Pois é, né? Eu devia ter conhecido vocês uns anos atrás. E eu devia ter conhecido a mim mesma, né? Com a mentalidade que eu tenho hoje para fazer as coisas. O Rafael perguntou, eu acho que ele está se referindo ao que eu falei lá atrás, né? Sobre ter ficado um tempo com a minha saúde abalada, se na troca o meu psicológico foi afetado, se deu medo de fazer essa troca. Gente, o medo, ele é uma emoção completamente natural, tá? O medo não é algo ruim. O medo é algo funcional dentro de vários cenários. Ele só não pode te paralisar. Então, sim, quando você está numa situação nova, eu não vou aqui falar que eu sou super heroína aqui. Não, sim, dá medo. Dá medo você empreender algo novo, dá medo você ir para uma empresa nova, você não conhece o ambiente e tudo mais. É uma emoção funcional. A única coisa que a gente precisa é trabalhar aqui, a nossa mente, nossa mentalidade, né? Para que isso não nos paralise, para que a gente tenha coragem, que a coragem é você agir apesar do medo. Né? O medo, quando ele é paralisante, ele passa a ser disfuncional. Fora isso, ele é uma emoção normal. E não é que o meu psicológico ficou abalado, é que, na verdade, eu não considerei o ser empreendedora. Eu sou pós-graduada em administração de empresas, então era óbvio que eu sabia que eu precisava do planejamento estratégico, eu sabia tudo bonitinho, né? Que eu precisava de fluxo de caixa. Só que, por exemplo, eu nunca fui da área comercial. E aí eu tinha algumas crenças em mim, do tipo, o Gustavo sabe que eu cheguei a compartilhar isso com ele. Eu não sei vender, eu não sei convencer as pessoas, não sei vender. Sendo que o meu serviço, ele não é exatamente uma venda, ele é como o de vocês, é uma consultoria, é um outro olhar, né? Só que aquela crença me incomodava, porque eu falava, poxa, eu não tenho resultado, porque eu não sei vender. Então, trabalhar essa mentalidade foi o principal, de entender assim, peraí, eu sou responsável, sou eu presa, né? Então, eu preciso aprender, sim, a ser comercial, preciso aprender a ser pós-venda, enquanto eu não tenho uma equipe, enquanto eu não tenho colaboradores comigo no mesmo projeto, na mesma missão, sim, sou eu que tenho que entender as dores do meu cliente, sou eu que tenho que entregar o que ele precisa, sou eu que preciso fazer o pós-venda, sou eu que preciso fazer tudo. E aí, quando eu entendi isso, deu uma tranquilizada. Aline, aprendeu? Aprendemos, né?
Eu acho que quando a gente muda de um CLT para empreendedorismo, é a mente que precisa fazer a gente funcionar para isso, né? Boa. Entra também a questão da receita, né? Trabalhar a receita do jeito certo. Então, quando você começa a receber picado, é importante se organizar. Então, assim, é muito comum ver as Super. pessoas Uhum. se perdendo nas contas, porque o salário, a venda acontece todos os dias, um dia sim, um dia não, e a conta vem um dia só. Então, como se organizar? Então, é legal anotar com a data para você poder se policiar e ter uma visão bacana. Aí o Sim, exercício é sim. anotar. Tem É. várias formas de anotar, tem planilha, tem aplicativo, próprio papel. É importante ser prático. Então, É, o que funciona para cada pessoa. eu acho que a gente poderia falar mais uma hora sobre isso, porque assim, os empreendedores eles precisam entender a diferença de custo, né, de recebimento bruto para líquido, para lucro, para ganhar Não só o picadinho, empreendedor, viu? Tem que muito pessoal realmente, CLT que não sabe qual é o salário líquido. pois é. Eu lembro que uma vez eu tinha uma prima que trabalhava num determinado regime e ela foi para outro, e aí começou a ter que pagar o INSS, né? Ela falou, gente, é tudo isso que a gente paga de INSS? Eu falei, é bastante coisa. Então, de fato, assim, a gente precisa ter essa mentalidade de entender o cenário, seja ele financeiro, seja ele para onde você quer ir, a transição de carreira. É clareza, né? Eu olhar ali, colocar tudo na mesa e falar, peraí, o que eu tenho aqui? O que dá para eu fazer de melhor, né? Para onde eu quero chegar. Então, realmente ter essa Ah, consciência faz toda a diferença. e foi o que você falou, as finanças ela não pode ser um problema, né? Você não pode ficar com aquele olhar de medo e ficar com receio do que poderia estar travando ou gerando problema, né? Ah, se eu olhar eu tenho certeza que estou gastando mais do que eu deveria. A dica que a gente sempre dá para todas as reuniões que a gente faz, olha, encara, conta com o consultor ao lado para olhar junto, dá a mãozinha, vamos encarar esse monstro de É, capacete, espada a- na mão, você fala para daquele poder medo dar assim, eu certo. não vou nem abrir minha conta porque eu não quero nem saber como é que tá. É esse medo que você tá Exato. falando, né? Normal, é esse medo. Muita gente tem esse medo. E é o que a gente fala, tem que olhar, vamos anotar, porque se você não sabe o que está acontecendo, você não tem como corrigir. Você não vai conseguir nem trocar de carreira que é dentro do nosso assunto, porque você não sabe quanto você pode investir. Uhum. Então, para quem. Uma coisa que é legal contar, assim, para quem consegue guardar dinheiro, faz o fluxo de caixa, porque você pode otimizar, então você pode potencializar. Quem não está conseguindo guardar dinheiro, olha do mesmo jeito, porque você vai conseguir saber quem são os vilões. E você consegue classificar o que é prioritário, o que é supérfluo, o que você pode cortar, o que você tem que manter, o que te faz bem. Então tem que olhar, não tem para onde fugir. E para você Uhum. guardar e tomar qualquer decisão, é em cima do saldo. É do seu saldo no final do mês. Então tem que trabalhar muito bem para isso mesmo. É. Então a gente entendeu que o caminho, né, para uma transição saudável, seja ela no aspecto financeiro, no planejamento de competências, a gente tem que conhecer onde a gente está hoje, conhecer o nosso cenário verdadeiro, né, o nosso famoso estado atual. E aí, a gente Exato. sabendo onde a gente quer chegar, a gente consegue ter mais clareza para fatiar esse elefante aí em pequenas fatias, em pequenas metas alcançáveis, a fim de que a gente consiga chegar onde a gente quer. E o Rafael está comentando aqui que na graduação deveria ter disciplina sobre esse tema. Eu acho até que em algumas já estão até se abrindo para isso, né? Tanto para a questão de planejamento de carreira quanto para planejamento financeiro, porque realmente a gente não sai da graduação preparado para encarar essas verdades do mercado e que estão aí, né? A gente vai ter que viver e aí aprender na porrada é mais difícil mesmo. Exato. Exatamente. E aí, complementando para quem chegou no final, então, quer trocar, guarde o seu dinheiro, onde você consiga mexer rápido, né, de preferência, para não colocar, oscilar e tudo mais. Então é importante você guardar um valor, pelo menos uns 6 a 12 meses, porque às vezes nessa troca você pode não conseguir encontrar o emprego que você quer. E isso vai te dar uma liberdade de sair na hora. Inclusive, semana que vem eu vou fazer uma live com uma cliente minha, que é psicóloga também, que ela fez exatamente isso. Ela falou, Gustavo, eu tô insatisfeito no trabalho, eu quero trocar. E aí ela abriu a Tuca, que é a empresa dela, porque eu falei, meu, você tem 15 meses aí de contas pagas, sai agora. Ou seja, se a Tuca não rolasse, não foi isso que ela realmente falou, putz, meu, eu achei que ser empreendedor era uma coisa e a outra, não quero mais,
ainda assim ela está Ela capitalizada pode para poder voltar. voltar para o mercado, se for o caso. Então, a gente Exato. faz tudo com muita consciência, muita tranquilidade, sem desespero, né? Eu acho que é o melhor caminho aí para compartilhar com o pessoal. Exato. Exatamente. Gente, alguém mais tem perguntas para o Gustavo em relação às Aproveitem. finanças? Aproveite que a gente tem aí mais 4 minutos. Tirem todas as dúvidas aí. Aproveitem, aproveitem. Ah, então só aproveitando também, quem não segue o Gustavo, né? Quem não segue a Du, é @duo com 2 Os, finanças. Depois, se você quiser comentar aí no chat para eles, Duo Finanças. E Deixa eu quem ver tá se eu aqui que consigo conhece colocar. a Du, que não me conhece, também segue meu perfil aí pra gente continuar trocando figurinha. Vou colocar no chat. Eu não sei fixar, eu mandei pela minha conta. Ah, peraí. Sou péssimo, né? Peraí, que eu acho que eu consigo fazer isso. O Rafael mandou uma pergunta aqui. Existe mágica? Rapaz, não. Existe estratégia, tá? É, a gente que trabalha com planejamento, a gente tenta driblar, né, as perdas ou acelerar os crescimentos tudo com estratégia. Então, uma parte renda fixa, uma parte renda variável, dentro da renda variável, focar em dividendos também é legal, porque aí você não fica com tanto medo das oscilações, porque a ideia sempre é comprar cotas. Então, é muito uma questão de estratégia dentro do plano de ação. Então, para quem tem medo, é isso, é ir aos pouquinhos e melhorando cada vez mais. Gente, eu quero agradecer, a gente tem 1 minuto aqui, eu quero agradecer a presença de todos vocês, tem uma galera aqui te parabenizando, Gustavo, Ciro, a Nath, a Aline, realmente foi muito bom, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, e estamos aí, né, foi a primeira, mas pode não ter sido a última, se o pessoal tiver algum tema referente a finanças que quiser que a gente troque aqui ideia, a gente abre mais uma live, a gente fala mais sobre esse assunto. Rafael falou que a gente podia falar 12 horas, eu concordo. Mas é isso, gente. Temos 30 segundos. Muito obrigada pela presença de vocês. Dá tchau aí, Obrigado pelo Gustavo. convite. Com certeza foi super positivo, eu gostei bastante. Pode chamar mais vezes. É isso aí, gente. Obrigada a todo mundo. Boa noite para vocês e até a próxima.